Salve terráqueos, tudo bem com vocês? Eu sou o José Mendes, popular Zé Pintor, e seja muito bem-vindo aí ao canal Refutando a Terra Plana. Bem, refutar a Terra Plana é coisa do passado, viu pessoal? Agora o assunto ficou bem mais sério. Agora vamos ter que refutar os pseudocientistas, os negacionistas, os caras que estudaram, fizeram faculdade e se dizem cientistas, hoje são os maiores negadores da ciência na internet. Vejam a que ponto chegamos. Do que você está falando, Zé Pintor? Galera, eu estava assistindo de sábado à noite para cá aquele debate que teve evolucionismo contra criacionismo do canal Inteligência Limitada. O podcast, o famoso lá que teve 3 cientistas e 3 pseudocientistas. É vergonhoso, pessoal, é vergonhoso você saber que pessoas usaram a faculdade, dinheiro público, colégio público, para depois, pessoal, vir para a internet. Cara, que vergonha, que decepção. Vim para a internet falar tanta bobagem. O Zé Pintor aqui, o ignorante, o analfabeto, não é capaz de falar tanta bobagem em relação à ciência como esses caras fizeram no podcast de sexta-feira passada. O Vilela convidou seis cientistas, 3 cientistas de verdade e 3 pseudocientistas, aqueles que se dizem cientistas, mas chuta o próprio patrimônio, derruba o próprio patrimônio. Igual a história da vaca louca, enche o balde de leite e depois chuta o balde e derrama tudo. É o que esses pseudocientistas têm feito ultimamente. E falando aqui, galera, sobre o formato do podcast, não dá certo. Ô Vilela, não deu certo, cara. Não deu certo, sinto muito. Você deveria ter chamado 2 de cada vez, melhor dizendo, 2 de cada vez. Um pseudo e um cientista, para debater os dois. Do jeito que você fez, não deu certo. Eu vou soltar um trechinho aqui de um momento que aconteceu várias vezes, mas eu vou soltar um momento aqui que aconteceu e vocês vão ver a confusão que foi. Esse podcast só serviu mesmo para gerar cortes, para gerar polêmica e para chamar atenção, porque a informação foi muito pouca. Muito pouca. Primeiro que você não consegue debater com um negacionista. O negacionista, ele só fala, ele não ouve. Quando alguém vai falar e começa a vencer o debate com eles já mudam de assunto. Foi o que aconteceu o tempo todo. Eles mudam de assunto, eles não deixam o opositor falar, tirando a concentração do opositor, irritando o opositor. Então, realmente, ainda mais com 3 de um lado e 3 do outro, não dá. Vou soltar um trechinho aqui e vocês vão concordar comigo. E não foi 10 horas, pessoal, 10 horas de podcast. E não foi um único só momento, não. Foi quase todo o podcast. Os negacionistas, os pseudocientistas, tentando tumultuar o debate. Veja esse trecho aqui, vou soltar para vocês agora. Vamos lá, acompanha aí. Terrestre. Aí tem como, o modelo inflacionário buraco ali no meio da crosta terrestre. Não, então vem cá. Quanto terrestre Pra terra, E foi isso que aconteceu. O senhor sabe o que é, o senhor sabe o que é as coordenadas infraoceânicas? não licença. E a gente Então, não saiu nada dali, não? De quanto? Mas Vamos lá, não, uma hora pra outra. Ele perguntou, não tem como. Peraí, Vamos colocar ordem aqui um pouquinho. Porque Vamos senão colocar a ordem, gente- Vilela. Desse negócio. Palavra de ordem. Se você abrisse o negócio do nada ali, você teria um pacote. Viu, pessoal? Não dá certo, Vilela. Não deu certo. Chame 2. Um de cada lado. Chame 2 para confrontar as ideias. E é que você consegue moderar. Moderar 6 pessoas debatendo assuntos complexos como astrofísica, biologia, astronomia, matemática. E com negacionistas, não dá certo. E eu notei algo interessante, galera. Ali dos pseudocientistas. Vamos começar pelo cientista. O cientista era o Sérgio Sacani, que é geofísico, o Pirula, que é biólogo e arqueólogo, e o Felipe Heimer, que é astrofísico. E do lado dos pseudocientistas estava o Marcos Eberlini, que tomou conta do podcast. O Vilela, que era o moderador, o dono do podcast, não fez nada.
O Marcos Eberlini falou o que quis e quanto tempo quis. E o pior, ele não gostava de ser interrompido, ele queria falar o tempo todo. Quando alguém pedia a palavra, ele ignorava e via com arrogância para cima dos adversários. Pô, deixa eu falar, pô, terminar aqui. Arrogância total desse Marcos Eberlin. E quando os outros, e quando os adversários dele estavam falando, aí ele ficava interrompendo. Infelizmente, Vilela, o formato não deu certo e você deixou o Marcos Eberlin tomar conta do seu podcast. Marcos Eberlin pautou o tempo todo. Ele, nas 10 horas de podcast, eu acho que o Marcos Eberlin deve ter falado umas 4 horas, só o Marcos Eberlin, que tomou conta. Então vamos lá, Marcos Eberlin, o Adalto Lourenço, que estava online, era videochamada, não estava presente. E o terceiro é o João, eu estou chamando ele de João Kelvin. Por que João Kelvin? Galera, o cara se parece muito com o Padre Kelvin. Lembra do Padre Kelvin? Aquele dos debates políticos? Além dele parecer fisicamente o Padre Kelvin, assim, claro, mais jovem, mas vamos dizer João Kelvin Filho. Pronto, vamos definir assim. O João Kelvin Filho é muito parecido com o Padre Kelvin. Eu fui vendo, comecei a assistir o debate, eu anotei a semelhança física e no seu comportamento. Ele se comportou igualzinho o Padre Kelvin nos debates políticos do ano passado. É impressionante como ele se comportou. Só atrapalhando, irritando os cientistas, principalmente o Pirula, que caiu na provocação dele. Ele só provocava e passava pano para os pseudocientistas, que são os professores dele, o Adalto Lourenço e o Marcos Eberlin. Então, o João Kelvin Filho simplesmente copiou o Padre Kelvin lá dos debates políticos. É impressionante. A aparência e o comportamento, o mesmo. Mas enfim, pessoal, tirando essa piadinha de lado, o podcast realmente foi muito bom para gerar cortes, muitos cortes, e para gerar polêmica, porque para gerar informação não teve nada, ninguém, nem de um lado nem do outro. É claro que quando os cientistas de verdade ia explicar o óbvio, eles não deixavam. Eles simplesmente ignoravam, mudava de assunto, como todo negacionista. Quando você começa a vencer um debate, aí ele já pula para outro assunto. Quando você começa a vencer aquele outro debate, ele já pula. Eles não terminam, eles não conseguem terminar. Eles não ganharam uma pauta. Vamos pautar, por exemplo, a biologia. Quando eu começava a perder, já pulava para astrofísica. Quando eu começava a perder, já... Enfim, e assim foi. E assim foi durante todo o podcast. Mas o Vilela não teve uma boa ideia. 6 negacionistas e 6 cientistas se confrontando não dá certo. O melhor era 2 mesmo. 2, um negacionista e um cientista. E deixa os 2 confrontarem diretamente entre si para não criar essa confusão que teve quase todo o podcast que eu acabei de mostrar para vocês. Valeu? Estou pensando em fazer um react de alguns cortes desse podcast, mas a minha imaginação, pessoal, é só por causa do Marcos Eberlin, igual eu fiz uma postagem aí no meu canal. Estou com vontade de fazer desse podcast, mas só em pensar em ouvir o Marcos Eberlin o tempo todo, já me dá aquele desânimo. Mas eu vou pensar e vou ver se eu faço alguns pequenos cortes reagindo a alguns absurdos que esses negacionistas falaram. Valeu? Então falou. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.